Bom, pessoal, além da técnica da crigagem ordinária, que nós vimos aí no vídeo anterior, uma outra técnica que é muito utilizada é a da crigagem simples. A crigagem simples ela é parecida em alguns aspectos com a crigagem ordinária, mas tem algumas diferenças aqui que são bem marcantes, né? Bem típicas desse método. A primeira coisa é o estimador, que é diferente, né? Vocês estão vendo aqui que o estimador da crigagem simples, ele envolve aqui a média, ou seja, a gente precisa de conhecer essa média para poder calcular o estimador. Então, nós estamos vendo aqui que o z de x0 asterisco, ele vai ser dado por uma equação desse tipo aqui, né? Onde esse m0 é uma média local aqui em torno da posição x0, onde eu estou querendo calcular aqui a estimativa da variável z, e esse termo aqui que a gente pode considerar, né, uma soma dos resíduos em torno da média local de cada ponto, né? Então, dessa diferença z de xi menos o mi, né? E aqui os coeficientes de crigagem na crigagem simples são os lambda-i, que eu chamei de lambda-i ks aqui nessa equação. Bom, mas se a gente considera a condição de estacionalidade, né? Pode ser até uma estacionalidade de segunda ordem, que tanto a média quanto a variância é constante, né? No caso aqui a gente está falando da média, a gente pode imaginar que esse M0 ele é igual ao MI, que é igual à média M constante, né? Que é o valor esperado da variável Z, como a gente já fez anteriormente. Bom, no caso da crigagem simples, como essa média ela é considerada aqui no estimador, nós não precisamos impor essa média na equação como se fosse aí no caso lá da crigagem ordinária, na equação dos vínculos, como um vínculo, né, dos coeficientes de crigagem. Né? Porque se a gente tem essa condição aqui, né, que o M0 é igual ao MI, que é igual a M, nós podemos ver que se o Z de xi for igual ao M, né, aqui, o meu Z de x0 é o próprio M também aqui, né, porque esse termo aqui cancela. Então, como que a gente faz o cálculo aqui dos coeficientes da crigagem simples? O cálculo desses coeficientes ele é feito de uma forma similar. Como vocês vão ver que a matriz da crigagem simples, né, como o próprio nome da técnica já diz, ele vai ser uma matriz bem mais simples, já que a gente não vai precisar de empregar aqui o multiplicador de Lagrange, né? Então aqui nós vamos fazer o seguinte, não considerando essa condição, né, a gente pode reescrever esse estimador e colocando aqui nesse lugar desse somatório, na realidade, uma certa variável que vai ser o meu y asterisco de x0, onde y é, na realidade, o resíduo, né? O resíduo na posição x0, que vai ser dado justamente por essa expressão aqui, né? Onde esse z de xi menos m é o que a gente vai chamar do resíduo na posição iésima. Então vamos fazer aqui o seguinte, né? Nós podemos reescrever então esse estimador aqui. Nós podemos definir o resíduo na posição xi como sendo isso aqui, né? Vou chamar de resíduo na posição xi, que vai ser um yi. Vou chamar aqui y de xi, é melhor, né? Y de xi fica mais legal. Y de xi vai ser o resíduo na posição xi, que vai ser justamente aquela quantidade, né? O z de xi menos m. Já que eu estou considerando que o meu mi é igual a m0, que é igual a m, a média constante, né? Então isso aqui é o meu yi, e aí eu vou calcular o meu y, eu vou fazer a estimativa do meu y asterisco na posição x0,
como sendo dado por aquela equação daquele somatório que aparecia no estimador que eu mostrei anteriormente. Então, vamos usar a krigagem para estimar, né? Estimar o resíduo na posição x0. Então, olha só, isso aqui é meu y, que é o z de x e menos m. Então, agora eu vou calcular, na realidade, o seguinte, ó, é o meu y asterisco de x0, que é nada mais, nada menos do que essa quantidade aqui, né? Somatório de igual a 1 até n, lambda da krigagem simples, né? E y de xi, né? Então eu vou calcular esse resíduo aqui, ó, y na posição x0. Por quê? Porque eu calculando o resíduo, se eu tiver uma estimativa aqui para esse y de x0, né? O que na realidade eu estou fazendo, já que eu estou considerando que as médias são todas iguais, né? O m0 é igual a mi, que é igual à própria média m. Então, se eu calcular o resíduo estimado na posição x0, eu posso então calcular aquele estimador inicial para o meu z de x0, né? O z asterisco de x0, que é o que eu estou querendo fazer desde o início. Vocês estão observando que essa equação aqui, né, para esse estimador do resíduo, ela é exatamente a mesma, tem a mesma forma, né? É exatamente a mesma forma daquele meu estimador que eu tinha lá no caso da krigagem ordinária. Só tem uma diferença aqui, é que nós esperamos que esse valor, o valor esperado aqui do meu y asterisco x0, né, assim como o valor esperado do meu y de xi, é igual a zero, né? O valor esperado do resíduo é igual a zero. Então, quer dizer, eu posso fazendo essa consideração, vocês estão vendo que se o valor esperado do y asterisco de x0 é igual ao valor esperado do y de xi, na realidade é igual a zero, ou seja, eu tenho uma indeterminação aqui sobre o somatório dos lambda i da krigagem simples, ou seja, eu não vou ter nenhuma condição sobre a soma dos lambda i da krigagem simples, né? Essa soma ela fica em aberto, né? Fica indeterminado o valor dessa soma. Eu não preciso de impor que o somatório seja igual a 1, né? Eu não tenho essa condição aí que eu tinha lá na krigagem ordinária. Então vamos escrever isso aqui, né? Vou apagar aqui em cima, que o quadro é muito pequeno. O valor esperado, né? Dos resíduos, né? Do resíduo. Na posição x0, bem como na posição xi, é nulo, né? Então, o valor esperado do resíduo é nulo, né? Ou seja, eu tenho o seguinte, o valor esperado do meu y asterisco de x0 é igual ao valor esperado do meu y
de xi é igual a zero, né? Porque o resíduo, na realidade, é aquela diferençazinha, né? Considerando a média ali, né? Na posição xi é o meu z de xi, né? Menos a média, menos o m. Então aqui, agora como o E de y asterisco de x0 é igual ao E de y de xi, é igual a zero, então eu tenho não temos, neste caso, ou seja, no caso da crigagem simples, a condição de que o somatório dos lambda aí seja igual a 1, né? Nós não temos essa condição aqui. A condição, né, de estacionalidade, ela aparece no próprio estimador, quando a gente diz que a média M0 é igual a MI, que é igual a média M. Então aqui a gente não precisa fazer isso, né? Se isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero, então fica indeterminada essa soma, né? Essa soma aqui não vai ter. Nós não temos essa condição. E não precisamos de usar multiplicadores de Lagrange, né? Dá um KS aqui. Usar multiplicadores de Lagrange como na crigagem, vou botar aqui, ó, KO, na crigagem ordinária, hein? Para abreviar aqui. Então nós não precisamos usar o multiplicador de Lagrange como na crigagem ordinária. Uma outra coisa que é importante a gente perceber é o seguinte: como a equação do estimador do resíduo, né? O meu y asterisco na posição x0, que é o resíduo, ela é a mesma do estimador da crigagem ordinária. Então é lógico que se a gente desenvolver, eu nem vou fazer isso aqui, né? Porque é óbvio, que se a gente desenvolver a expressão para a variância do erro do resíduo, da estimativa do resíduo, dessa crigagem simples, esse sigma e, né, a variância, sigma e ao quadrado, né, que é a variância do erro, no caso do erro agora da estimativa do resíduo, ela vai ser a mesma expressão que a gente tinha obtido antes no caso do erro da estimativa do próprio z, né, de z asterisco de x0, na caso da crigagem ordinária. Então a gente não precisa desenvolver aquela expressão toda de novo, né? Olha lá, vamos escrever aqui. Tá assim, considerando, né, que a forma do estimador, né, a forma do estimador do y asterisco de x0 é a mesma da crigagem ordinária, né? Vou botar KO aqui. Então, a forma do estimador do resíduo, né? Aqui, y de x é a mesma da crigagem ordinária. A expressão, né? Expressão da variância
do erro da krigagem simples, né? Vou botar aqui da krigagem simples, da KS aqui, é a mesma da krigagem ordinária. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que a variância, né, disso aqui, ó, do y asterisco de x0 menos o meu y de x0, essa variância aqui, né? A variância do y asterisco de x0 menos o y de x0 aqui, isso aqui que é o meu sigma E ao quadrado, né? Que é igual àquela que a gente obteve anteriormente, né? Eu vou até escrever aqui embaixo. Eu vou botar aqui assim, né? Vou escrever assim, ó. Y de x0 asterisco menos y de x0 ao quadrado médio menos o y de x0 asterisco menos o y de x0 médio ao quadrado, né? Ou seja, é aquela expressão que a gente obteve, só que antes a gente estava fazendo isso para a própria variável z, lá no caso da krigagem ordinária, né? Era o z asterisco de x0 menos o z de x0, né? Aqui é o quadrado barra e aqui, né? Era o z, aqui não. Aqui eu estou fazendo isso para o resíduo, não para a variável z, mas para aquele resíduo que eu chamei de y grande aqui. Então é lógico, isso aqui, né? Então, eu não preciso nem de fazer isso de novo, né? O sigma E ao quadrado, ele vai ter aquela mesma cara. Ou seja, somatório de I igual a 1 até N, do somatório do J igual a 1 até N, do lambda I, ligagem simples, lambda J, ligagem simples, C de XI, XJ, menos 2 vezes o somatório de I igual a 1 até N, lambda I KS, né? Lambda I KS, C de XI, XI, X0, mais o C de 0, né? O C de 0. Ou seja, essa expressão aqui, eu não preciso nem desenvolver. É lógico, né, que se a variância tem essa mesma forma aqui, né, o mesmo formato que a gente obteve lá na krigagem ordinária, no caso para a própria variável z, aqui eu estou fazendo isso por resíduo, então essa equação vai ser a mesma. Qual é a diferença aqui? A diferença é que nesse caso, como eu não vou ter aquela condição de que a soma de todos os lambdas, lambda I, KS aqui, né, seja igual a 1, não tenho essa condição, né, porque fica indeterminado o valor dessa soma, já que o valor esperado dos resíduos é nulo, é zero, em qualquer lugar, eu posso derivar direto a variância. Eu não preciso descrever a lagrangiana, não preciso incluir multiplicador de Lagrange, eu posso derivar direto aqui o sigma E ao quadrado em relação ao lambda I, igualar a derivada a zero para minimizar a minha variância do erro. Vamos escrever aqui. Então, neste caso, para minimizarmos o sigma E ao
quadrado, né? A variância do erro, minimizarmos a variância do erro. Podemos derivar diretamente a expressão, essa expressão aqui, em relação a lambda I, né? Lambda I KS, e igualarmos a zero. Então vamos lá, né? Podemos escrever aqui. Bom, derivando isso aqui, né, em relação ao lambda I, a gente já fez essa derivada lá no caso da krigagem ordinária também. Então olha essa derivada aqui, né? O d sigma E, a derivada do sigma E ao quadrado d lambda I ks vai ser o seguinte, tá? A derivada desse primeiro termo aqui, a gente já viu que vai dar duas vezes. O somatório em I desaparece, só fica o somatório em J. De J igual a 1 até N. Aí aqui vai ficar o seguinte. Lambda J KS C de XI XJ menos. Aqui, né, a derivada em relação ao lambda I também desaparece o somatório, né? Desaparece esse somatório aqui em lambda I. E vai ficar assim, menos 2C de XI x0. Esse termo aqui é a constante derivada da constante é zero. Então eu vou igualar isso tudo aqui é igual a zero. Então olha só, pessoal, como é que fica muito mais simples a expressão aqui, né? É lógico que dessa derivada a gente pode escrever de uma forma matricial essa equação aí, né? A gente pode reescrever ela para ficar mais legal, né? Mas a gente pode dividir a equação toda por 2, né? E reescrevendo, né? Reescrevendo, nós temos o seguinte. Olha lá, hein? Somatório de J igual a 1 até N, lambda J, KS, né? C de XI XJ igual ao C, né? C de XI X0. E essa equaçãozinha aqui, vocês estão vendo que não tem mais aquele termo menos mi que aparecia aqui no caso lá, porque a gente não está usando o multiplicador de Lagrange. Mas é a mesma coisa na forma matricial, né? A ideia é a mesma, só não vai ter aquelas colunas de 1, 1, 1 aqui, e aí a linha, né, a coluna 1, toda de 1 e a linha de 1 aqui embaixo com aquele zero aqui no cantinho inferior, né? Não vai ter aquilo. Então aqui é o seguinte, olha lá. Nós temos o produto dessa matriz quadrada aqui, né? Tem os dois índices I e J. Pode imaginar ou uma matriz linha à esquerda ou uma matriz coluna à direita dessa matriz quadrada. E igual aqui, ou matriz linha ou coluna, de acordo com o jeito que você quer escrever aí o produto matricial aí, essa equação na forma matricial. Então, na forma matricial, nós temos o seguinte. Forma matricial para essa equação aqui. Eu vou escrever aqui em cima, hein? Vou apagar aqui. A ideia é bem simples, hein, que a gente está fazendo. A forma matricial, vou deixar aqui a equação, né, para a gente poder comparar, seria essa aqui, ó. C de x1, x1, C de x1, x2, pontinho, 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 até o C de x1, xn. Aqui, ó, C de x2, x1,
C de x2, x2, pontinho, 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 até o C do x2, xn. Aqui vai, né? Pontinho, 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 até o C de xn, x1, C de xn, x2, pontinho, 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 e aqui o C de xn, xn. Pronto, só assim. E isso vai ser igual ao quê? Igual não, botei um produto aqui ainda. Isso aqui vai ser vezes o lambda 1 ks, lambda 2 ks, pontinho, 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 até o lambda n ks. Beleza, pessoal? Olha lá. Igual, vamos escrever essa matriz coluna aqui, ó, que é essa matriz coluna aqui. Deixa eu escrever aqui melhor. Aqui nós temos essa outra matriz aqui, ó. C de x1, x0, C de x2, x0, pontinho, 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 até o C de xn, x0. Vou fechar aqui a matriz aqui assim. Tá vendo aí, pessoal? Na forma matricial fica bem mais simples, né? Bem mais simples do que aquela matriz lá da crigagem ordinária. Porque aqui na crigagem ordinária ainda tem aqueles termos, né? 1, 0, e aqui é aquela linha 1, 1, 1, terminando aqui nesse 0. E aqui vai ter um termo menos mi, e aqui no final vai ter um termo 1 nessa última linha dessa matriz coluna aqui. Então, é uma coisa bem mais fácil até de trabalhar, tanto manualmente quanto do ponto de vista computacional, né? Então, resolvendo o sistema, né? O sistema para o lambda i, né? Para os lambda i, ks, podemos então estimar o nosso z asterisco na posição x0. O que a gente quer calcular é aqui o z, né? Z asterisco na posição x0. Que na realidade é isso aqui, né? O z asterisco de x0 nada mais é do que m, né? M mais o y asterisco de x0, que é o resíduo aqui, né? É a média mais esse resíduo aqui. Onde esse resíduo, y aqui de x0, ele é calculado daquela forma que a gente viu aqui, né? É o somatório de i igual a 1 até n dos lambda i ks, que eu estava calculando aqui, vezes os y de xi, que são os z de xi menos a média m também. Então vocês estão vendo aqui que é uma coisa importante, é que nesse caso da crigagem simples, nós precisamos conhecer essa média. Então nem sempre isso é possível, nem sempre o problema, nós temos o conhecimento da média, né? Quando a média não é conhecida, é melhor então optar por usar a crigagem ordinária. Ok? É isso. Mais adiante nós vamos ver uma nova técnica chamada técnica da crigagem da média, que a gente pode também usar para estimar a própria média, uma determinada posição, e aplicar a ideia da estimativa da média aqui no caso da crigagem, né? Simples. E nós vamos ver que a crigagem simples ela se converte na crigagem ordinária quando a gente usa uma própria técnica de crigagem para estimar a média. Mas isso a gente vai ver mais adiante. É isso, pessoal. Até a próxima.